entrevista hoje é sobre o agosto dourado, que faz referência à amamentação. Nossa convidada de hoje, professora de enfermagem da Uniavan, Andressa Ávila Melo. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Menina. É uma honra estar aqui hoje. Que bom receber você para falar de um tema tão importante para as mamães, para os bebês. O que significa o agosto dourado? Então, o agosto dourado faz alusão à cor dourada, né? A Organização Mundial da Saúde definiu essa cor justamente por o leite materno ser o ouro líquido, né? O padrão ouro em alimentação para o bebê nos primeiros meses de vida. Então, por isso se chama agosto dourado. Qual que é a orientação que se dá em relação à amamentação? De até quantos meses o bebê tem que ficar se amamentando, ou se possível ficar amamentando e recebendo esse leite tão importante? A orientação é que seja ofertado o leite materno exclusivamente até os 6 meses de idade, no mínimo, né? E a amamentação prolongada enquanto a mulher e o bebê se sentirem confortáveis. Pode passar disso então, né? Pode passar, não tem problema nenhum. Às vezes quanto mais, melhor. Às vezes é difícil por conta dos, né, as mães têm acaba a licença maternidade, tem que trabalhar aquelas coisas, mas hoje existe também formas de você retirar o leite e encaminhar para o bebê, né? Na creche, pode ser, né? Isso, exatamente. A Semana Mundial de Aleitamento Materno desse ano, o seu slogan é educando e apoiando para fortalecer a amamentação. Então, nada mais é do que inserir a sociedade nesse papel. Qual que é o nosso papel enquanto sociedade para conseguir promover o aleitamento materno exclusivo, então, pelo menos até os 6 meses de vida do bebê, né? Então, conseguir viabilizar tanto de formas de intervalo para as mulheres no trabalho, como da ordenha do leite materno, descongelamento ou oferta depois do leite fora do seio. Então, existem várias formas que a gente consegue apoiar essa ideia. Para a saúde do bebê, 100% em qualquer circunstâncias. Faz benefício para a mamãe também? Sim, para a mulher também, além do emagrecimento, né, nos primeiros meses ali de vida, também ajuda a reduzir a chance de hemorragia pós-parto, quando já amamentado no puerpério imediato, né, que é logo que o bebê nasce, e também reduz as chances de câncer de mama e de ovário. Existem algumas que têm dificuldade para amamentar, mamães que não conseguem, mamães que sentem dor, né? São alguns problemas que enfrentam no começo. O que fazer, hein? Então, a primeira dica que eu posso dar é amamentar o seu bebê na primeira hora de vida, se possível, né? Então, chegar no serviço de saúde, já conhecer o local que você vai ter o bebê, levar o seu plano de parto e que nele esteja inserida essa informação que você deseja amamentar na primeira hora de vida, justamente porque o bebê, ele nasce, e nessa primeira hora ele nasce em fase alerta. Então, a facilidade que o bebê tem de pegar no seio, ela é muito maior do que depois dessa 1 hora, que vai dando mais sonolência. E essa 1 hora, a amamentação feita nessa primeira hora de vida, ela é extremamente importante para o sucesso dessa amamentação depois em casa e no decorrer dos próximos meses do bebê. Então, a amamentação na primeira hora de vida, para mim, é a dica de ouro para conseguir seguir adiante com a amamentação. Existem mamães que têm mais, existem mamães que parece que o leite se esconde, né? O que eu posso perguntar em relação a esse sentido? Por que algumas têm mais e outras não? Então, existe um mito de dizer meu leite é fraco ou meu leite secou, né? E por isso eu abandonei a amamentação. Eu gosto muito de explicar tanto para os meus alunos quanto para minhas pacientes da consultoria em amamentação que a mama, ela não é estoque, ela é fábrica. Então não vai ficar o leite parado ali por muito tempo. E a única forma de aumentar a produção de leite ou de produzir leite nada mais é do que o estímulo mecânico do bebê sugando. Então, se o bebê sugar o leite, vai ter leite. Se o bebê parar de sugar o leite, não vai ter leite. Então, às vezes, alternar as mamadas ou deixar esse bebê dormir muitas horas seguidas durante o dia ou durante a noite pode influenciar, sim, na produção de leite por ele não estar sugando de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas, como é recomendada a livre demanda ali no puerpério imediato. O que é mito e verdade com relação à amamentação, Andressa? Mito é leite fraco, não existe leite fraco. Que alguns alimentos também podem aumentar a produção de leite, né? Não existem nenhumas evidências sólidas que nos informem que a alimentação pode influenciar, né, no aumento da produção de leite. E que eu não tive leite, né? Não existe mulher que não tem leite.
Existe uma mulher que não foi incentivada nessa primeira hora, que não foi oportunizada essa primeira hora de amamentação e foi perdendo essa prática ao longo dos dias e por isso desacredita, né, e se invalida enquanto mulher. Então eu sempre oriento procurar um profissional de saúde, procurar uma consultora em amamentação que possa ajudar para não acontecer desses desafios e essa desistência da amamentação. A alimentação da mamãe reflete na quantidade e na qualidade do leite para o bebê? Então, essa pergunta eu recebo com muita frequência, né? Se eu comer tal coisa vai dar cólica no bebê, ou se eu deixar de comer tal coisa vai melhorar. O nosso corpo ele deve ser nutrido de forma saudável, estando gestante ou amamentando da mesma forma, né? Então eu sempre oriento que tenha uma alimentação regrada, com bastante frutas, verduras, de 3 em 3 horas, né? E que essa mulher esteja bem nutrida para conseguir amamentar o seu bebê. Não existem evidências sólidas que tragam que a alimentação influencia ou causem cólicas no bebê. O que pode ser feito é essa mulher observar, né? Durante algumas semanas, se algum alimento causa alguma estranheza no organismo da criança e retirar e fazer testes, né? De inserção e retirada para saber se realmente faz diferença no organismo do bebê. Que tipo de... Como é que eu vou te perguntar isso? Pode causar algum mal se a mamãe ela utiliza droga, se ela fuma, se ela bebe? Isso pode influenciar na amamentação do bebê? Então, infelizmente, né, a dependência química, independente de qual produto químico que se use, né, ela causa dependência no bebê também. Então, a gente tem relatos e a gente tem muitos casos de mulheres que são dependentes químicas e também a gente vê essa dependência química na criança depois que nasce, porque sente na corrente sanguínea a falta da droga. Então, acaba passando para o bebê, sim. Por isso que não é recomendado durante a gestação. Após a amamentação, a mamadeira é indicado? Já segue ali, já com o outro leite, né? Esse leite agora que a gente compra de caixinha, tá caro, inclusive, uma barbaridade agora, né? Mas, enfim, é indicado? Que tipo de leite é indicado? Então, para as mulheres que desejam ofertar o leite fora do seio do bebê, eu gosto de orientar que seja feita a ordenha manual, né? E o armazenamento desse leite da forma mais segura possível. Existem recomendações da Sociedade Brasileira e também internacionais sobre armazenamento do leite, mas se precisar ofertar o leite fora do seio, que seja numa colherinha ou num copinho, não na mamadeira. Porque o que acontece? Quando a gente oferta bico chupeta ou mamadeira para o bebê, acontece a confusão de bicos. O bico do seio materno, ele é elástico e molinho, né? E ele sai leite quando o bebê suga. O bico da chupeta, ele é duro e de silicone, então o bebê vai sugar e não vai vir leite ali, então ele vai sugar de cada vez mais forte. Depois, a hora que ele for pro seio dessa mulher, ele vai acabar machucando, porque ele vai com a mesma força do bico da chupeta sugar o seio materno. Então, acaba acontecendo fissuras, lesões na mama, que acabam prejudicando a amamentação e às vezes as mulheres não entendem por quê. É justamente por causa da confusão de bicos. Da mesma forma com a mamadeira, que daí é outro bico. Então, o bebê acaba tendo que aprender a mamar em 3 bicos diferentes e ele não consegue entender essa diferença. Por isso acaba acontecendo desmame precoce e o uso de chupeta e mamadeira tá lá no top 3 do desmame precoce, as causas. Aqui na nossa cidade tem algum lugar onde as mamães recebam orientação para, às vezes, com dúvidas, posso esclarecer? Aqui em Balneário Camboriú, no NAM, no Núcleo de Atenção à Mulher, tem um espaço, uma salinha voltada para o apoio do aleitamento materno. Eu pude conhecer ontem, né, esse espaço, fui convidada pelo coordenador e pela coordenadora Késia, e é muito lindo, tá muito legal lá. E também tem a oferta de ordenha de leite humano para doação. Então as mulheres que se sentirem à vontade de doar o seu leite, quiserem doar, liguem para o NAM, perguntem para as enfermeiras como funciona, buscam em casa também, elas ajudam a ordenha nessa sala também de apoio à amamentação. Mulheres com dificuldades também podem buscar o NAM. Em que momento dá para doar? Dá para doar a qualquer momento depois, no pós-parto, quando a mulher se sentir confortável e que ela esteja com uma produção de leite aumentada. Ela tem para o bebê dela, mas ao mesmo tempo ela pode ceder para mais um bebê. Exatamente. E faz muito bem para a saúde, tanto da mulher quanto dos bebês que precisam desse leite materno, justamente porque o seio não é estoque, ele é fábrica. Então, quanto mais se ordenha, mais se tem. E as condições de amamentação para quem volta a trabalhar, por exemplo?
Então, essa é justamente uma das questões que a gente fala de inserir a sociedade, né? É muito lindo quando a gente lê que a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade é importante para a mulher, para o bebê, mas e quando a sociedade em si não consegue viabilizar isso, né? Mulheres que estão trabalhando, que não conseguem sair nos intervalos para amamentar o bebê, ou que precisam de algum espaço nos seus locais de trabalho para que consiga ao menos ordenhar o leite ou algum familiar levar o bebê até o seu local de trabalho para seguir realizando a amamentação, né? A gente não vê, infelizmente. As empresas, né, não apoiam muito dessa forma a amamentação. Se a amamentação ela é a orientação exclusiva até os 6 meses de idade, por que a licença na maternidade ainda no Brasil não foi estendida esse período? Então a gente começa a se perguntar. E eu gostaria de deixar um recado para as mulheres: não se cobrem, não se julguem por não conseguir no retorno ao trabalho, porque é bem difícil. Né? Como a sociedade não apoia e não dá condições para que isso seja feito, a gente consegue com certeza outros caminhos para isso, mas a gente precisa repensar aí em relação à licença maternidade para conseguir apoiar essas mulheres. Agora, nesse mês, muitos municípios, inclusive aqui, não sei se Camboriú já tem marcado também, existe o dia do mamaço, né? Isso. Qual a importância desse dia também? Então, o mamaço aqui em Balneário Camboriú vai acontecer no sábado, a partir das 9 da manhã, e se estende do dia inteiro, né? Vão ter vários profissionais de saúde que vão estar orientando. Então, se as mulheres tiverem alguma dúvida em relação à amamentação, à ordenha, podem estar indo no mamaço, né? Vai ser um momento de muita troca, de muitas dicas. Então, eu aconselho a procurar o mamaço para a gente conseguir falar bastante de amamentação nesse dia. Isso tudo que a gente conversou aqui, você só fala lá na Uniavan ou as pessoas podem saber de você em um outro lugar? Então, eu sou professora na Uniavan e também sou enfermeira obstetra e consultora de amamentação na equipe Comadres, né? Eu e mais 2 enfermeiras. Então, as mulheres que desejam consultoria em amamentação, consultoria para retorno ao trabalho, consultas de amamentação no pré-natal também são importantes. Podem estar entrando em contato conosco através do Instagram, que é @equipecomadres. Andressa Ávila Melo, professora de enfermagem da Uniavan, e ela já se apresentou bem mais do que eu já falei aqui. Muito obrigado pela conversa. Tenho certeza que muitas mamães aí receberam informação importantes aqui no nosso programa. Agradeço o convite, muito obrigada.